Olá, sejam todos bem-vindos. Mais um episódio do nosso podcast Grandes Encontros da Advocacia, com o apoio do Dr. Everardo Gueiros e a direção do Dr. Bueno. Vai estar sendo transmitido pela TV Web e a gente está aqui agora com o Dr. Juliano Calandi. Tudo bem, doutora Loruana? Que prazer estar aqui. Bom dia a todos. Satisfação enorme estar aqui nesse podcast de grande sucesso. Confesso que eu ficava assistindo e falava, quando vão me chamar? Quando vão me chamar? E chegou o dia, né? Então, prazerzão estar aqui, né? Um abraço aí a todos, né? Ao doutor Everardo Gueiros, que está apoiando o projeto, doutor Laíso Bueno, grande amigo. E vamos desenvolver aqui um papo bacana, né? Direcionado para toda a advocacia, que é de interesse, né? A gente vai falar coisas aqui que as pessoas vão ver que vão agregar, vai agregar, viu, pessoal? Obrigado novamente pelo convite. Imagina, a gente que agradece, é uma satisfação estar aqui com você, te entrevistar e você ter aceitado o nosso pedido. Quer falar um pouco sobre o seu currículo? Sim, aquela questão, né? A gente fala muito que a gente deixa os resultados falar por nós, né? Mas meu nome é Juliano Calandi, né? Eu vou fazer este ano, em dezembro, 17 anos de advocacia, né? Formei na Uniplan. Sou advogado militante. Hoje a gente está como presidente da Comissão de Peticionamento Eletrônico da subseção do Guará. E uma novidade aqui, eu já coloquei nas minhas redes, que a gente também aceitou o desafio do Dr. Gustavo Bueno, lá da subseção do Riacho Fundo, Recanto, e criamos também a Comissão de Peticionamento Eletrônico lá da comissão. E a gente vem desenvolvendo alguns projetos aí, a gente tem grupos de apoio para advocacia de uma maneira geral, oportunidade de emprego ADV, fala que eu te ajudo, que é mentoria mútua. E estamos aqui, né? Eu não vou falar muito de mim, até para a gente aproveitar o tempo, e vamos desenvolver o trabalho aqui. Bacana, que currículo extenso. Experiência. Tem quanto tempo de advocacia? Olha, doutora Laruana, eu de advocacia mesmo, eu peguei, né, firmei o compromisso em dezembro de 2007, mas eu já estagiava, né, dentro da área desde 2003, aí até uma curiosidade, né? Hoje, com peticionamento eletrônico, a figura do estagiário de deslocamento, de ir ao fórum, né? Meio que perdeu o sentido. Carga processual, que era o terror. Lembra? Nossa, os carrinhos. Então, de experiência, a gente tem mais de 20 anos. A de advocacia efetiva, né? Como a gente conduz, né? Costuma dizer, com a vermelhinha, tão sonhada vermelhinha. Então, são 17 anos. Né, e é de balcão, advocacia de balcão. E eu, para quem me conhece, né, eu também, assim, pegando um pouco da história, dentro da ordem, já fui diretor da subseção de Samambaia, né, já fui presidente de comissão lá, já tive dentro da ordem, né, da própria seccional, cargos também, fui coordenador da Caixa de Assistência, né, dos advogados, fui diretor do Clube da Advocacia, né, dentre outras coisas. Então, quem me conhece aí sabe que nosso trabalho é de agregar, é um trabalho dentro também do altruísmo, tá? Que é necessário. Eu vejo muitos discursos direcionados para a jovem advocacia e para a advocacia sênior, mas eu não vejo muitas práticas nisso, e a gente, como eu disse no início, o resultado por si só nos apresenta. E é isso, eu acho que cada dia mais a gente tem que, de fato, sair do discurso e agregar, abraçar, agasalhar a jovem advocacia, advocacia sênior, e parar com esse estigma que nossa profissão é egocentrista, é egoísta, né? E estamos aqui, né? Eu até deixo aqui o convite, meu Instagram é @Juliano Calandi. Esse Calandi é C-A-L-A-N-D. Minha mãe fala que é francês, né? Ó, lá do Piauí,
colonizados. E aí me sigam lá, me mandam um direct com telefone, que a gente vai adicionar nos diversos grupos que a gente tem. A doutora participa de alguns. Sim. E assim, o feedback é muito bom nesse sentido, né, da agregação. E eu fico muito feliz quando eu recebo um feedback do jovem advogado. Pô, você me ajudou. Pô, o seu grupo é bacana. Poxa, eu me aloquei no mercado de trabalho. Então é isso, Lohana. Eu não estou aqui fazendo uma promoção pessoal, mas é necessário falar. É necessário ter mais pessoas que saiam do discurso para a jovem advocacia e vá para a prática. Adote um advogado jovem, adote um sênior, porque o que eu vejo, a gente criou o projeto Permutando, lá na subseção do Guará, que é justamente isso. O que é o projeto Permutando? É o advogado sênior, com a sua expertise dentro da área que ele atua há vários anos, passar isso para o advogado, jovem advogado, né? E o jovem advogado, no tato da tecnologia, ensinar, né, o advogado sênior a manusear as ferramentas, né, hoje de peticionamento eletrônico principalmente. E aí, só que não basta só o jovem advogado ter o tato com a tecnologia, né? Ele precisa aprender a manusear no peticionamento eletrônico. Inclusive, se você pegar, quando a gente criou a comissão de peticionamento eletrônico, era a única do DF. Eu fui em diversas subseções da palestra e curso, atendendo aos colegas, justamente porque não tem, né? Essa comissão que foi criada, ela foi criada em qual subseção? Ela foi criada na subseção do Guará, né? Guará. A diretoria da subseção do Guará nos qual acolheu. Ano? Ela existe hoje? Existe. Ela foi criada em 2022. Desde 2022 a gente vem fazendo trabalhos lá. Você é o presidente? Eu sou o presidente da comissão. E aí... E foi bacana, Lohana, que ela se estendeu para as outras subseções. A gente foi no Paranoá, a gente foi em Sobradinho, a gente veio aqui na Ceilândia, né? Então, assim, ela se estendeu justamente por isso. Que foi um sucesso, e as pessoas que me conhecem viu a força do trabalho de ajudar mesmo, né? É o curso gratuito, tá? Curso gratuito e presencial. Você faz curso gratuito? Isso, gratuito e presencial. Mas aí você faz nas subseções ou você faz nessas minhas... Me chama que eu vou. Já igual aquela, me chama que eu vou. Onde as subseções estão me chamando, eu estou indo fazer o curso. E por que eu adoto o presencial? Porque eu acho que o peticionamento eletrônico, até mesmo pela forma de didática que eu desenvolvi, ela agrega muito mais do que o online, né? Você está ali ensinando a pessoa presencialmente. E aí, Lohana, essa comissão criada em 22, assim que a gestão do Guará 22, 24 assumiu, né, nos acolheram com esse projeto, e a gente desenvolveu, desde 22, a gente vem desenvolvendo os trabalhos necessários e se estendeu. E aí, o ponto que eu quero, né, voltar e frisar é este. Eu estou puxando para o peticionamento eletrônico porque é necessário, tá? E o advogado hoje, não é nem um advogado, é o acadêmico de direito, né? Terminou a faculdade, o bacharel em direito que vai ainda prestar o exame de ordem, ele não tem o tato com a tecnologia. E hoje, os grupos que a gente tem de oportunidade de emprego, por exemplo, já tem várias oportunidades de emprego exigindo experiência no peticionamento eletrônico. Como é que a pessoa vai ter experiência no peticionamento eletrônico se ela na faculdade não tem um apoio e ela não encontra um apoio, né? Isso realmente é uma pauta muito latente para a jovem advocacia. Além dessa questão da dificuldade no sentido de que são muitos detalhes. Não tem como a pessoa, à primeira vista, ela ir lá e fazer o peticionamento e se sentir confortável. Muitas vezes ela não consegue fazer isso, prejudica a advocacia dela em si. E a gente tem uma coisa mais agravante, pelo menos no meu ponto de vista, não sei no seu, doutor, que é a questão da diversidade de programas, enfim, de peticionamento, de formas de peticionamento eletrônico. São diversos, né? Em estados tem mudança. A gente tem aqui no DF, PJE, a gente tem no Goiás, em outros estados. Projude, SAI, então, PROC.
Eu acho que a gente tem pelo menos uns 5 tipos. Assim, Luana, foi bom, assim, né? Suas ponderadas considerações, até pra gente levantar a questão. Tanto a jovem advocacia e a sênior. Eu sempre não esqueço dos advogados sêniors, né? Porque essa etapa tecnológica já é difícil para a gente, imagina para a pessoa que não era acostumado, que começou a advogar com a máquina de escrever. E aí, ó, um exemplo interessante, o jovem advogado e nossa didática, a que eu desenvolvi, ela é o peticionamento eletrônico com a mentoria. Ou seja, eu tenho o programa, o primeiro 0 ao protocolo, eu dividi por módulos. Conhecendo o PJE e suas funcionalidades, do 0 ao protocolo, depois do protocolo a sentença, depois da sentença o trânsito julgado e depois a rescisória, né? Então, eu estou falando questões aqui processual. Então, por exemplo, o jovem advogado, do 0 ao protocolo é do 0. E aí, eu pego do jovem advogado e pro advogado sênior, quando eu falo do 0, é do 0 mesmo. É entrar no Word, explicar para ele o tipo de fonte, o tipo, e vamos, e vem. Aí, como é que você acessa o sistema. E aí, quando o jovem advogado 60, por exemplo, Luana, pouca gente sabe, processos que são startados, são iniciados já na segunda instância. Por exemplo, um agravo de instrumento já é iniciado na segunda instância. Uma ação rescisória já é iniciada na segunda instância do peticionamento eletrônico. Então, assim, isso na prática, pouca gente é conduzido a aprender isso. Então, eu só estou dando esse exemplo. Então, a jovem advocacia precisa desse acolhimento para aprender de fato, não só a manusear, porque o jovem tem esse tato, mas a manusear e a direcionar dentro da questão processual. Então, por isso que nosso método, ele é não só o peticionamento eletrônico, e eu acho que isso que faz um pouquinho aí do sucesso, né? E para o advogado sênior é esse acolhimento intimista. É aquele acolhimento de você falar, cara, esse aqui eu tenho que ter uma paciência a mais, esse aqui pegou, entendeu? Então, assim, eu acho que hoje, para avivar a nossa advocacia, a gente está tomando tanta pancada, tantas prerrogativas sendo retiradas, tantos desmandos do judiciário. E aqui, eu não quero fazer uma pauta lacradora e nem ficar na mesmice, mas é latente. A gente está vendo cada dia mais o judiciário, de uma maneira sorrateira, tirar conquista de anos da advocacia. Então, se a gente não dá o apoio para o jovem, o que o jovem faz? Eu fui dar uma palestra na faculdade lá no Valparaíso, você pergunta quem quer advogar aqui no curso de Direito? De 80, 90 que estava, 4, 5 levanta a mão. O resto quer concurso público, quer desenvolver outras carreiras, porque hoje, querendo ou não está só dentro de nós que somos advogados que está percebendo, mas quem está fora está vendo, cara, olha os desmandos. Uma desvalorização também, além do desmando, tem uma grande, ao meu ver, tem uma grande desvalorização da advocacia como um todo. Exatamente. Eu até pegar o gancho, mandar um beijo, um abraço aqui para os integrantes de todos os grupos que a gente tem. Eu costumo brincar, Luana. Interagir aqui no chat, você vai ver o que estão falando. Eita, já estão. Eu até desliguei o telefone aqui. 173 pessoas ao vivo. Um beijo para todo mundo aí. A galera que participa dos grupos, aí pegando o gancho, eu estava até falando com a doutora Edinalva ali no off, né, sobre a questão do emprego. Por exemplo, eu divulgo nos meus grupos de emprego as vagas que vêm até mim. Hoje existe um piso da advocacia que foi aprovado, beleza. E é tão dificultoso porque às vezes a oportunidade que a gente divulga de emprego não está condizente com o piso, né? E as pessoas questionam, mas a oportunidade, gente, infelizmente, a gente tem que aproveitar o que vem, né? E eu costumo dizer que cada emprego tem seu dono. E eu, quando comecei, eu deixei de ganhar um valor muito alto para estagiar no escritório do Dr. Lima, por um salário mínimo, na época era R$265, né? Isso há 20 anos atrás. E eu acho, Laurana, na minha humilde e singela opinião, que é o efeito cascata. Vamos dizer, a fiscalização sobre o piso, né,
da advocacia é de Piso cima salarial. para baixo. Isso, é de cima para baixo. Porque o que acontece? E aí tem uma questão também hoje muito em voga, que é a pejotização do contrato. Ah, vou te contratar PJ. Você tem que ter o PJ, porque já para quebrar a questão do piso, que aí na pessoa física é PJ para PJ. E eu acho que, por exemplo, porque tem muitos escritórios, tem um escritório de pequeno porte, médio porte e grande porte. Se não tiver uma fiscalização do escritório, começado no escritório de grande porte, que descumpre o piso salarial, podendo arcar com ele, o médio porte, que tem uma condição X, mas o cara tem que me pagar o piso, mas, cara, é a condição X do escritório. Então, ele te oferta aquilo ali, porque é a condição que ele tem para ofertar. E o pequeno, então, é o que eu costumo falar. O meu método que eu falo é da parceria, que é bem usual, né? Doutora Luana, vamos pegar em parceria. É o 60-40, é o 70-30 a porcentagem, porque você vai trabalhar a sua área, é a indicação. Ok, mas a questão do piso para ser valorizada, eu costumo bater na tecla, é do efeito cascata. Tem que começar de cima para baixo. Porque do jeito que está hoje, se a gente não divulgar, que eu recebo no meu privado, vários feedbacks das pessoas agradecendo, pô, doutor, aquela oferta lá me ajudou, eu consegui, eu mandei o currículo. É o início. E, gente, e é o que eu costumo falar, eu sou apaixonado pela advocacia. Já tenho quase 20 anos de experiência, 20 anos. E eu costumo falar, a advocacia dá sim. A advocacia dá. Vamos se esforçar, vamos correr atrás, vamos nos atualizarmos. E é apaixonante. Tem as outras carreiras, tem concurso público aí. Tá difícil, pessoal, tá difícil. Mas não vamos soltar a mão. Ninguém solta a mão de ninguém, né? Então, nessa parte, eu queria colocar isso adentro, né? Aproveitar aí a grande audiência e explicar. A gente já até no grupo estava debatendo, né? E é isso. Por exemplo, Fala Que Eu Te Ajudo, que é um grupo de mentoria mútua, ele forma várias parcerias e aí as dúvidas, você acompanha, você participa do grupo, são lançadas grupos que a gente dúvidas que a gente aprende constantemente. E isso, Larumana, é um dos meus interesses, que é, de fato, colocar o altruísmo e a sensibilidade entre os colegas de um dar a mão para o outro. Parar um pouco, quebrar esse estigma que a advocacia é arrogante, que não dá, entendeu? Dá sim. Pra gente se ajudar, nos ajudarmos e todo mundo ficar bem. Tem para todo mundo. É justamente isso, doutor Khaled. A gente está criando, na verdade não é criando, mas a gente está disseminando. A gente já existe essa questão da união da advocacia, da valorização da advocacia. Por mais que a gente venha de um meio que muitas vezes não tem isso, a gente vê pessoas que criam as suas panelinhas, que não nos valorizam, que tiram a nossa voz, mas a gente está aqui no trabalho de formiguinha, estamos unidos e querendo adeptos, pessoas que queiram estar com a gente de forma harmônica para a gente construir uma advocacia diferente. Exatamente. Sabe? Pessoas que pensam, pessoas que falam, pessoas que não são manipuladas, pessoas que andem juntas, pessoas de caráter, pessoas de hombridade, a gente quer isso. E a questão do jovem advogado, isso é muito importante para a advocacia. Como que nós, como instituição, como pessoas que já têm uma certa experiência, não apoiamos o nosso colega? Como que vai ser o futuro dessa advocacia? Cada dia que passa, vai sendo mais sucateada, mais desvalorizada, mais descredibilizada. A gente não pode deixar isso acontecer mais. A gente tem que vir e mostrar nossas pautas, nossos projetos, incentivar essas pessoas a ter brilho nos olhos quando fala da advocacia. Hoje, muitas vezes, a gente vê muitas pessoas apagadas, muitas pessoas sem brilho, desacreditado da profissão. E é uma profissão linda, maravilhosa. O que falta é um olhar de carinho, um olhar de acolhimento. É dessa forma que eu vejo. Vamos ver aqui no chat. Isso. Parabéns. Ponderadas palavras e pertinentes. Isso mesmo.
Tem a Eliane Lopes. Doutor Juliano é uma referência de acolhimento e atenção com os novos advogados. Aí, parabéns. Sabe quem é? Eliane, olha, eu confesso, gente, é tanta gente. Ó, Porque às vezes a pessoa bota um nome diferente aqui também. Um beijo. E eu esqueci até o bombom, que é a marca registrada, né? Que eu levo os bombons nas palestras, nas aulas. Eu que agradeço aí o carinho. E isso, Luana, pegando, Eliane, um beijo. Isso que me mantém. E eu vou até aproveitar, até a gente brincou aqui. Cara, mandar um recado pros meus haters. Meus haters, um beijo pra vocês. Como eles ajudam a gente a crescer? Quanto mais vocês me batem, mais papai vai continuar aqui ajudando a jovem advogada. Olha aqui, meus haters. Vai lá falar com a Eliane. Ó, meus haters, continua falando as mentiradas que vocês falam. Continua batendo. Continua falando que o Calande não tem um perfil, que não vai. Eu vou quebrar esse elitismo de vocês. Vocês sabem quem eu tô falando. Para, entendeu? Porque olha aqui, ó, isso que é o combustível, entendeu, Luana? Eu costumo falar, hoje tem o carro elétrico, eu sou mais velho, né? Sou da época, meu pai sempre falava, carro é sempre a gasolina, combustão. Então, isso é uma combustão. Quando eu penso em parar, quantos advogados vêm e falam, não pare com o seu trabalho, porque dá desânimo. Dá desânimo, às vezes, uma comunidade elitista vir querer e te menosprezar, inventar coisas para fazer você parar. Porque, igual eu tô falando, pessoal aí do Oportunidade de Emprego ADV, não se submetam, que às vezes os grandes escritórios querem contratar, não cumpre o piso, porque não tem uma fiscalização mais efetiva, para deixar o jovem advogado, por exemplo, à mercê. Então, vamos nos dar as mãos, vou continuar. Eliana, um beijo, um abraço e tamo junto. E depois eu vou colocar no chat aí, ou então, como eu falei do meu Instagram, manda um direct lá que eu vou adicionar no grupo e juntos nós somos mais fortes. É exatamente isso, doutor Calande. A gente tem que ter brilho nos olhos pela nossa profissão. A gente que está aqui no front, a gente apanha muito. Sim. Apanha muito e a gente nunca deixa de aprender e não desiste. A gente é apaixonado pela advocacia e a gente quer trazer novos apaixonados, né, que exerça a profissão de forma digna. E é isso, gente, advogar, o colega, ele não é o nosso concorrente. Exatamente. Pelo contrário, Luana, eu sou cristão e eu acredito na vibração, sabe? Tudo que a gente faz vai e volta. Então, assim, não é um clichê, não é questão aqui religiosa, mas é questão de fato. Então, quando eu costumo brincar, energia. Eu costumo brincar com a minha mãe. Toda vez que às vezes eu tô assim, tal, tá apertado, aí eu ajudo o colega, aí Deus manda, o universo manda, Deus manda, uma causa boa. É natural, entendeu? Então, você vê um apontamento desse, a gente fica feliz e mais ainda com vontade de continuar. Sim, motiva a gente, é o nosso combustível, como você falou, doutor. Temos mais participação aqui. A gente tem a Edinalva Pereira da Silva. Bom dia, obrigada, doutor Bueno, pelo suporte e colaboração com a nossa jovem advocacia. Você representa muito para nós. Eu também comungo dessa... Rapaz, aqui agora tem que fazer uma Bubu. Doutor Bueno, maravilhoso. Bueno, é o Bubu, presidente da minha... Já foi presidente da minha gloriosa subseção de Samambaia, presidente da gloriosa subseção de Taguatinga, uma referência. Ele já foi presidente e é uma grande referência. Temos aqui o Leonardo Dávila, bom dia. Temos o Alisson Alves, bom dia. Bom dia, galera. Temos a Maria Borges. Maria Borges é a doutora da presidência da Comissão da Mulher Advogada de Samambaia. Opa! Maravilhosa! Olha, Rose, tá vendo? Amiga, a galera coloca o nome aí, olha os codinomes, hein? Olha os codinomes. Rose, um beijo. Esses dois juntos fazem o mundo jurídico tremer. Terremoto, tsunami, terremoto. Temos aqui... Ranelise Justo. Minha irmã. Agora, Rani. Vice-presidente aqui da subseção da Ceilândia, maravilhosa. Eita, irmã, tem que falar contigo depois, hein? Ela tá no meu pé, depois nós resolve, irmã. Beijo, irmã. Quem mais aqui que a gente vê?
Eliane Souza Lima, boas propostas, me vi com essas dificuldades. Deve ser uma jovem advogada, Isso, né? Eliane, @Juliano Calandi, me manda o direct lá se você não tiver nos grupos. Esse grupo fala que eu te ajudo e os outros. Então, acolheu ADV, DF, o que é isso, acolheu ADV? Eu vi a necessidade de advogados vindo de outro estado, Lohane, perdidos. Aí eu criei esse grupo, lógico, não é só direcionado a isso, mas o norte acolheu o advogado vindo do outro estado. A gente criou esse grupo para quê? Direcionar. Eu lembro que às vezes eu via nos grupos, pessoas não sabiam nem onde que era o fórum, aí você direciona. É que eu falo, acolhimento, gente. Sim. Esse advogado que vem de fora, você, vem de fora, vai ser meu inimigo. Não, às vezes o cara sabe o previdenciário, você sabe o penal, e vocês vão ser grandes parceiros. Com e aí que eu certeza. falo, eu acredito na questão da energia. Então, assim, o pessoal que tá no chat, o pessoal que tá assistindo que ainda não participa, me manda um direct lá no @Juliano Calandi, lá no Instagram, e vamos lá, tamo junto. Gente, eu também estou à disposição para ajudar, para trazer união para a advocacia, para essa valorização. Vocês também podem me procurar. No final eu vou falar Isso meu aí. arroba, falo meu número de telefone. A gente estamos juntos, somos todos iguais e vamos crescer todos juntos. Exatamente, procura aí, pessoal. Sem vergonha. Temos aqui doutor Laíso Bueno. Ó, Bubu. Temos... Maria Borges falou de novo. A universidade não ensina as formalidades em direito. Os formandos em direito a advogar de verdade. A galera sai crua para o mercado de trabalho. É exatamente o que a gente vem falando, Rose, é isso. E aí, é que eu falo, convalida minhas palavras com o trabalho. Então, assim, é inevitável falar, né, Luana? A gente está em ano eleitoral, gente. Desculpa, Luana, mas eu vou falar aqui. A gente está em ano eleitoral, não vou falar nada de pedir voto, não é isso. Mas é só para a galera observar todos os candidatos, tá? A gente faz um trabalho de anos, entendeu, Luana? Então, a gente está aqui validado pelo trabalho. Então, pessoal, procurem as pessoas que querem dar a mão. Então, é isso que a doutora Rose falou. Vamos unir neste ano, no próximo ano, nos próximos 10 anos, 20. Por quê, pessoal? O que me preocupa hoje com a tecnologia é até a extinção futura da nossa profissão. E a gente não pode deixar de falar, porque, por exemplo, hoje, até o cobrador de ônibus, você viu aqui no DF, que tiraram o dinheiro, né, físico, né, hoje é Pix, aí vai tirando. Qual a função do cobrador? O PJE, o peticionamento eletrônico, o pessoal que fica lá, que ficava na serventia atuando. Então, pessoal, se atenham, prestem atenção e, de fato, temos que parar com isso também, temos que acabar um pouco desse, o pessoal sair da faculdade e se jogar na cova dos leões, entendeu? Então vamos unir força, vamos manter os projetos e estamos aí, conte conosco, viu? A realidade é essa. A questão do curso de Direito, a gente também tem que ter ciência que o curso de Direito ele não é apenas para advogar. Então, Isso, exatamente. Ele abre uma gama de possibilidades para a vida da pessoa. A gente sabe que tem lá uns 3 semestres da faculdade, 4, que tem o NPJ, mas não é suficiente. E justamente a questão que se direcionar para a advocacia, ele não vai ter esse leque de oportunidades de profissão que a pessoa pode escolher. Então, a gente tem que ter isso. E quando a pessoa, se ela não estagiou, às vezes o estágio não é suficiente, a gente sabe que não é suficiente, que a responsabilidade é muito maior quando você pega a vermelhinha e vai advogar, é necessário que haja, que ocorra a união das pessoas. Para dar segurança para o mais jovem. Exatamente, não, igual eu quando eu comecei, assim, eu chegar no fórum, por exemplo, você ficava perdido, isso eu como estagiário há 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás, então já não tinha naquela época muito acolhimento, e hoje com o implemento do PJS, você vê que a lei 11.419, ela é de 2006, tem quase 20 anos, a lei do peticionamento eletrônico. Com a pandemia, a gente teve que aprender a construir avião em pleno voo. Construir avião em pleno voo é você tá lá voando e pegar uma asa, pegar a outra asa e o avião indo, então em pleno voo. E aí veio
a gente meio que foi imposto para a gente ter que aprender o tato com a tecnologia, as audiências virtuais. Eu lembro que a previsão do TJ era para 5, 7 anos para frente, aí com a pandemia antecipou. Então, tudo isso, Lohana, dificultou ainda mais. Então, quando eu criei o projeto, a comissão, que a subseção do Guará acolheu, e hoje a subseção também do Riacho Recanto está acolhendo, é para isso. Então, o presencial é o acolhimento, é o calor humano, e o gratuito, o pessoal falava assim, não, tem que cobrar alguma coisa, porque o que é gratuito não é valorizado. Gente, eu já penso diferente, porque já é tão dificultoso e a gente não precisa ficar ponderando muito. Hoje está muito difícil, Luana. Está muito difícil. Eu conheço a realidade de colegas aí complicadas mesmo. Falta de motivação, falta de norte, não saber como fazer, entendeu? Como agir, onde ir. Exatamente. Então a gente. Sem acolhimento. Exatamente. Então é isso, é se abraçar. Eu estou puxando muito para o peticionamento eletrônico, mas como eu falei antes, nossa mentoria, nossa didática, ela envolve a mentoria. Então, dentro do peticionamento eletrônico, a gente ensina a fazer uma petição, a gente ensina a protocolar, a contagem de prazo, a tudo. E aí o projeto, eu tô com um projeto na cabeça de estender mais isso do atendimento ao cliente, o do zero ao protocolo, pegar já a nomenclatura que já existe, que é dentro do peticionamento eletrônico, e estender ela para uma advocacia como um todo, que aí é ensinar mesmo, entendeu? Eu até brinco, né, tá conversando com a doutora Edinalva aqui em off, o adote mesmo, colega, entendeu? Além dessas questões que você está citando, doutor Calandi, tem uma questão também que é a questão de como precificar os honorários. Isso, e aí, lá vem pancada em cima de mim, né? Pessoal, até falar para a câmera, hoje a gente tem o Código de Ética e Disciplina, tem a tabela da ordem, tá? E temos colegas passando necessidade. Volto a falar, por analogia, o que eu falei da questão do emprego, eu falo da precificação. A fiscalização é de cima para baixo, tá? Então, assim, você às vezes vê colegas fazendo coisas bem abaixo da tabela, e aí, Luana, o colega faz a coisa bem abaixo da tabela por uma necessidade. E aí, Juliano, você está fomentando o aviltamento dos honorários? Não, pessoal, é a realidade. E a gente não falar isso, trazer isso à discussão, tá? Eu privo e defendo, sim, a valorização, mas a gente tapa os olhos, entendeu? E condenar, simplesmente por condenar um colega que está fazendo abaixo, sem conhecer a realidade dele, igual eu conheço de vários colegas, sim, você tá falando assim, gente, deixa do jeito que tá, não vão fiscalizar, e a profissão vai desvalorizar, porque colegas não têm, até o cliente, por exemplo, consulta, você vai no médico, vai lá, não, doutor, me consulta primeiro, não, e aí eu fico falando, eu pondero com alguns clientes, falo, isso aqui é meu trabalho. Até a questão dos amigos, família, que fala, vê isso pra mim, dá uma olhada. Cara, é meu trabalho. E você não vai chegar no mecânico, seu carro tá estragado, e falar, dá uma olhadinha aí, troca essa... Não, você é meu brother. Então, essa valorização da precificação, como a gente precifica? Tem a tabela da ordem. E a gente tem que fazer valer a tabela da ordem. Mas na prática, eu criei a aritmética, né? Custo do trabalho e condição do cliente e seu tempo. O que é isso? Você vai analisar qual o custo que você vai ter, a condição do seu cliente, porque você vai pegar o inventário do Silvio Santos, recém-falecido, com o inventário de uma pessoa com menos condição, cara, é diferente. É diferente. E aí é onde que a tabela da ordem, ela não dá, ela fala assim, não tem um teto, mas tem um mínimo. Mas neste mínimo, na condição atual que a gente está, sem fiscalização, sem valorização, o advogado vai sim fazer uma aritmética para sobreviver. E eu falo isso, pessoal. E eu falo não propositalmente para prejudicar o colega. Obrigado, você levantou a bola e eu tô cortando. Porque ele precisa sobreviver, é o ganha-pão dele. É o ganha-pão, pronto. Lohana, por isso que é bom a gente falar o que tem que ser falado. A gente andar com pessoas que comungam da mesma ideia. Né? Sem bumbum preso, né? Por quê?
É isso, é o que você está falando. Essa nossa conversa aqui é uma conversa sincera, honesta e sem medo, porque às vezes o jovem advogado tem medo até de trabalhar, é um TED, Tribunal de Ética e Disciplina, que às vezes vai perseguir um colega sem procurar. Eu fui presidente da comissão de fiscalização. Então, quando eu presidente lá, os jovens advogados, tem jovem advogado que nem é orientado, não sabe nem o que, que pode fazer, o que, que não pode fazer. Existe um TAC, termo de ajuste de conduta, antes de uma punição, antes de você já começar a macular um jovem advogado que está ali começando, tentando galgar clientes. E aí, eu até vi o doutor Everardo Gueiros, teve um evento em Taguatinga e tal, dos líderes, e aí ele ponderou muito isso, né, de a gente flexibilizar ainda mais, né, a questão do trabalho, porque hoje, Luan, todas as profissões evoluíram na divulgação. E a advocacia ainda melhorou. Provimento X pode fazer isso, né? Pode fazer aquilo. Mas tem uma limitação. Mas ainda existe uma limitação. E aí, o ganha-pão, gostei das suas palavras, que foram palavras de quem não tem medo, né? E a gente aqui, Luana, nós somos voz de advogados que às vezes estão acolhidos, então recolhidos, entendeu? Sim. Que já tá difícil, ainda tem medo de um TED, tem medo de falar. E aí, isso a prática, como é que você vai pegar uma tabela da OAB se você não tem uma fiscalização de cima para baixo e para obrigar a valer até para o cliente, obrigar a valer o cliente que você tem que ser valorizado na consulta. Então, pessoal, a precificação, voltando, continuem fazendo a precificação da forma da sobrevivência de vocês. Quem tem filho sabe onde pesa, quem não tem sabe as outras questões, quem tem pais para cuidar. Se não, como é que faz, Luana? É difícil. Mas é preciso uma responsabilidade. A gente não está aqui acolhendo aviltamento exatamente. E fique bem claro. Nem justificando e nem apoiando. Ordem dos Advogados do Brasil, minha querida ordem, no qual a gente faz parte, eu estou falando estou falando que precisa de uma fiscalização, efeito cascata também nessa questão. Sim. E como que você vê hoje, doutor Calandi, a questão da melhoridade na advocacia? A gente sempre tem uma bandeira para levantar que a gente vê uma dor mais forte em relação à advocacia, que a gente fala a questão do jovem iniciante, às vezes a gente fala a questão da mulher também, que é uma parte sensível, que precisa de toda necessidades específicas, mas que faz toda uma diferença em detalhes, em decisões. A mulher, ela vê as coisas diferente. E a gente também tem a melhoridade. Como que você usa esses parâmetros, consegue ver vamos colocar essas classes? São 3 classes diferentes. O que eu fiz? Uma excelente ponderação e pergunta. Pessoal, a gente criou o projeto Permutando na subseção do Guará. Doutor Célio, um beijo, tá? É um dos padrinhos, com mais de 30 anos de advocacia. Como é que é o projeto Permutando? É justamente isso, Luana. Eu precisava criar uma questão que os dois polos, tá? Hoje fala-se muito da jovem advocacia, fala-se muito da mulher advogado e fala-se pouco, não vamos ser hipócritas, da advocacia da melhor idade. Concordo. E não podemos as histórias, elas são histórias porque alguém passou o que deveria passar. Então, o projeto Perguntando é justamente isso. Eu pego a expertise do advogado sênior, igual na última vez que a gente fez lá do Guará, o doutor Célio, funciona mais ou menos rapidamente para a gente não perder tempo. O doutor Célio, na vasta experiência dele, ele, por exemplo, falou como era o atendimento de um cliente, como ele chegava até o fechamento do contrato, como ele atuava. Aí os jovenzinhos lá, que tem um tato com o Instagram, que tem um tato, faz isso. Doutor Célio, se você postar assim, assim, assado, o filtro tal, tá vendo? É o permutando. Aí, a jovem advocacia e a sênior se abraçando. E a mulher advogada, Luana, não tem como hoje a gente seguir. A mulher ganhou um espaço de protagonismo impressionante. E é igual você falou, todos nós nascemos de uma mulher, né? Então, até mandar um beijo para minha mãe, tá assistindo, né, Solange Calandi. Para as mulheres também que estão aqui e todas no chat, as mulheres, beijo para todas. Estamos finalizando, inclusive, o mês da advocacia, né? Tivemos grandes conquistas.
mas ainda há um caminho longo a percorrer. É isso. E aí, com a mulher advogada, esses 3 pilares são os pilares, hoje, ao meu ver. Porque não tem como você seguir um caminho sem abraçar esses 3 segmentos, esses 3 pilares. Então, a mulher tem que ser valorizada. Hoje, a gente vê que a mulher advogada tem uma proteção contra assédio do próprio colegas, que é triste, né? De uma maneira geral, hoje a gente tem a lei da violência doméstica. Hoje o índice tá altíssimo. Você vê tristeza, a gente vê nos noticiários, né? Feminicídios. Mas é abraçar, é acolher, porque o acolhimento dos 3 pilares é necessário. É tratar os iguais na medida que se igualam e os desiguais na medida que desigualam. Isso é princípio constitucional, é isonomia, a isonomia do artigo 5º da Constituição, é isso, é equilibrar, né? Então, assim, coloco também o PCD, né? Pessoa com deficiência, que tem uma pauta também muito grande. Então, a gente abraçar. E é isso que eu procuro fazer, assim, nessas questões. Porque você olha pro jovem advogado, aí eu me remeto lá atrás e falo, cara, olha o caminho que essa pessoa vai. Cara, ele não sabe nem protocolar. Aí você pega o advogado sênior, por que a gente quer ensinar isso? Porque às vezes o advogado tem até a pessoa para fazer, mas e uma emergência? E a prerrogativa, porque é aquela questão, né? Até do Estatuto da OAB. A petição é privativa do advogado. E aí você não ensinar o sênior a peticionar no peticionamento eletrônico, você está tirando uma prerrogativa privativa do advogado dele. Além entendeu? de ser uma prerrogativa, né, tem a questão também que o advogado é uma questão constitucional. Isso. O advogado é essencial à administração. Artigo 133 da Constituição Federal. Justamente. E a gente tem que fazer com que isso aconteça de uma forma mais tranquila. Exatamente. Então é valorização da mulher, é valorização da sênior, da jovem, dos PCD, é agregar todos, né? E aí até a questão do artigo 133 da Constituição, que até vi algumas discussões no grupo, que estão tendo decisões que tá tirando do advogado o protagonismo. E aí é onde que nossa ordem, nós advogados somos a ordem. Precisamos movimentar. A Lei 9.099 de 95, que é a Lei do Juizado Especial, ela já, lá em 95, há quase 30 anos atrás, já comeram mosca. Porque até 20 salário mínimo sem advogado. Aí eu te pergunto, Juan, o salário mínimo hoje é R$ 1.412. Aí eu sou ruim de matemática, gente, mas 20 salário mínimo vai dar mais de 20 mil, com certeza. Mais de 20 mil. Vamos colocar 25 mil. 25 mil. Uma causa de 25 mil reais que poderia estar ajudando o jovem advogado. A pessoa vai lá sem advogado. Porque em 95 já passou. Ah, mas o acesso. Ah, vamos equilibrar. E até passou de 20 é obrigatório o advogado. Enfim. Então são questões que tá acontecendo aí mudanças. Mudanças são necessárias, né? De uma ordem geral da humanidade. Mas para a advocacia tem que pautar. Porque a medicina, meu joelho não vai mudar de lugar. Se eu precisar de uma operação no joelho, eu vou precisar de um médico para sempre. Agora, o direito, ele é mutável. Sim, né? a gente precisa adequar. Você vê que na década de 40, o nosso grande Código Penal, existia, né, o adultério. Hoje não tem mais, porque evoluiu de uma maneira que caiu em desuso, virou letra morta, né? É preciso se adequar à sociedade em que vivemos, o momento em que vivemos. Então, são vários fatores, econômico, enfim, né? O direito, ele se adequa, ele não é estático. E aí, para onde eu quero levar o cerne da questão ok, mas nós advogados, ter cuidado e lutar para quê? Porque cada vez que vai mudando e cada vez, advogado roubou. Teve notícias lá, OAB, vamos colocar assim, dos Estados Unidos, teve que intervir porque estavam criando advogado robô lá nos Estados Unidos que você dava, opa, peraí. Entendeu? Então, assim, vão tirar o advogado disso, não precisa disso, mais de advogado. Não, o artigo 133 é cláusula pétrea, é imutável. Entendeu? Tá lá bonitinho desde 88, entendeu?
Temos um elogio aqui no chat, doutor Calante. Advogando pelo Mundo, tá falando assim, foi incrível o programa. Parabéns, doutora Loruana e doutor Juliano Caled. Aqui é a Lísia. A Lísia da Samambaia. Um beijo. Minha gloriosa minha amiga. Linda, obrigada. Samambaia, recadinho, Samambaia sempre estará no meu coração. Legado ninguém apaga. Haters, legado ninguém apaga. Eu também tenho fortes amizades lá. É uma subseção também que está no meu coração. Exatamente. Uma casa. Eu não posso falar que é a única, porque... assim, né? Me entristece um pouco que eu nunca consegui botar o pé na subseção de Samambaia para dar meu curso, mas o legado ninguém apaga. Pois é, eu agradeço as suas explanações. Com certeza isso aqui a gente está plantando sementinhas que vão gerar frutos. E vamos juntos, doutor Caled. Vamos juntos, até aqui, vamos fazer aqui, ó. Diz que os gestos valem mais que 1000 palavras, né? Muita energia. Quem juntos quiser somos mais fortes. vir com a gente, estamos aqui para lutar pela advocacia melhor, né? A gente não consegue, ninguém consegue fazer tudo ou fazer sozinho, mas a gente está aqui para ter pessoas para caminhar junto com a gente. E é necessário a gente observar e ver quem está ao nosso lado. Exatamente. E isso é muito importante na caminhada. Então, sejam sábios. Né, doutor Caled? Exatamente, com certeza. Quer deixar na sua rede social, o seu contato, e-mail? Minha rede social é @Juliano Calande, CALAND. Eu acho que só tem eu. Meu e-mail é Juliano com 2 L's, né? Julial sem o tio, que é de Julião, @yahoo.com.br. Meu telefone, meu número, para adicionar vocês nos nossos grupos de apoio, rede de apoio, vamos aumentar. Hoje, Loruana, costumo falar com o doutor Ricardo, que é meu sócio. Um beijão, doutor Ricardo. A gente fez uma contabilidade, a gente impacta mais de 2.000 com os grupos que eu criei. Mais de 2.000 jovens, advogados sênior. Então, 984228634, vocês, para eu adicionar no grupo, tá? E já estamos na consideração final, né? Sim. Como consideração final, muito obrigado, doutora Loruana, pelo convite. Muito obrigado, doutor Laís Bueno. Muito obrigado, doutor Everardo Guilherme. Muito obrigado quem faz este programa acontecer. Este programa, Grandes Encontros da Advocacia, extremamente necessário, porque hoje, nós dois aqui, quero te parabenizar pela coragem e a voz, porque a gente está dando a cara a tapa. Obrigada. Daqui a pouco vem a pancada, mas a gente tem couro de jacaré, couro de canguru, os melhores couros para aguentar e, sim, acreditar no ideal. Então, assim, nas minhas considerações finais, quero agradecer a todos que acompanharam. Gente, estou à disposição, a doutora Loruana está à disposição, de uma maneira altruísta. Vamos juntos somos mais fortes, não vamos deixar a advocacia ser tão banalizada, tão desvalorizada. E eu quero, assim, nas considerações finais, este ano a gente perdeu o grande líder da advocacia, Juliano Costa Couto, que é meu amigo pessoal, tá, pessoal? Meu amigo pessoal. Haters, por favor, né? Pare de usar coisas, né, que diversas. O Juliano, que Deus o tenha, eu dedico ao meu glorioso pai sempre. Fez 5 anos que ele faleceu, também era advogado, Sebastião Miguel Julião. Um beijo a todos, tamo junto, pessoal. Então, é isso aí, gente. Deixo novamente aqui meu e-mail, loruana.mo.adv.gmail.com e a rede social, @loruana.adv. LORRUANA. E o meu telefone é 61 984 69 2408. Estou à disposição para a pauta aqui no podcast, para o que vocês precisarem, Jovem Advocacia, o que eu puder atender, eu estou disponível. E o que eu não souber ou precisar de auxílio de outro profissional de outra área que eu não atuo, a gente vai atrás, a gente quer unir forças, a gente quer pegar na mão e andarmos juntos. Exatamente. Juntos somos mais fortes. Né? E é isso. Agradeço muito aqui. A gente não conseguiu ler todos os comentários no chat, mas a gente fica muito feliz. Isso aqui é o nosso combustível, pessoal, de estarmos aqui. Né? E a gente só tem a agradecer de vocês disponibilizarem o tempo de vocês para nos acompanhar e nos prestigiar. E eu finalizo deixando uma frase: nunca deixe de lutar. Tudo que é impossível, quando a gente vai em busca, a gente se torna possível. Estamos juntos. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Valeu.